Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 14 de janeiro, domingão. Antes vamos analisar os jogos dos palpites de hoje. Teve Eibar e Atlético de Madrid. Ninguém me convenceu que um motivo bom para apostar no Real Madrid nem no Chelsea. Eu acabei não apostando, graças a Deus, né? O Real Madrid perdeu em casa do Sevilha pela primeira vez na história. E é legal, né? Porque o Real Madrid se bobear, ele não consegue pegar a vaga para a Champions League. Ele não vai conseguir ficar entre os quatro do espanhol. Ele não tem mais chance do título. É capaz do Real Madrid perder do PSG em fevereiro, não é nenhum absurdo ele perder na Champions League do PSG. Vai disputar o melhor time do mundo, o maior vencedor da última década, vai disputar a Copa do Rei a partir do segundo semestre, o time do Real. E o Chelsea também, terceiro 3-0 seguido, meu Deus do céu, o time do Chelsea. Vamos lá, o Eibar e o Atlético de Madrid, a gente cravou 1-1 esse jogo, o time do Eibar joga bola. Deu uma pressão, um sufoco o segundo tempo inteiro. O Atlético de Madrid saiu ganhando 1-0. O segundo tempo inteiro foi do Eibar, uma baita pressão, sufoco. O Godin quase fez um gol contra. Reclamaram pênalti, time do Eibar. O Atlético de Madrid ganhou de 1-0. A gente botou um fora empate na segurança. O time do Atlético ganhou. Green nesse jogo. O segundo jogo das análises foi pelo Chipre, o AEK Larnaca contra o Aris Limassol. A gente botou 2-0 esse jogo. O Aris saiu ganhando o jogo, mas tranquilamente no segundo tempo o AEK virou, foi 3-1. De qualquer jeito foi 2 gols de saldo a vitória do... Não, minto, foi 4-1 o jogo. O AEK no finalzinho fez mais um gol, foi 4-1 esse jogo, vitória da casa, mais um Green. Aí ocorreram 2 tropeços. O Shaolane, ocorreram 10 jogos pela divisão do Shaolane nesse sábado. O único jogo que não saiu gol, para nossa infelicidade, que a gente cravou a vitória do time da casa, foi esse aqui, foi 0-0 contra o Whitby. Quebramos a cara nesse. E esse jogo aqui foi um espetáculo. O Kettering contra o Kings Langley. A gente cravou a vitória do Kettering. No finalzinho, aos 46 do primeiro tempo, o Kettering fez um gol. Puta, alegria total no finalzinho do primeiro tempo. Aí aos 92 eu estava quase comemorando já a vitória do Kettering. O Kings Langley fez o gol de empate. Um gol com 2 minutos de acréscimo do primeiro tempo. Um empate com 2 de acréscimo do segundo tempo. 2 heads desses jogos da Inglaterra. Bom, vida que segue. Vamos para amanhã. Amanhã, domingão, eu separei 4 jogos. O Ricardo Aquino, parceiro nosso, pediu para colocar o horário do jogo, para ficar mais fácil para se localizar, para saber a hora de apostar. Esse aqui, pela primeira divisão de Portugal, o Sporting contra o Aves, acontece às 6h15, na hora de Brasília. O Sporting é o segundo colocado, em casa são 7 vitórias, 2 empates, está invicto, só não está em primeiro lugar, porque o Porto faz uma campanha irrepreensível. São 20 gols em 9 jogos, mais de 2 gols de média, com menos de meio gol sofrido. Nos últimos 5 jogos do Sporting em casa são 4 vitórias e 1 empate. Ele ganha bem em casa o Sporting, 5-0, 2-0, esse 1-0, um empate e outra vitória de 5-1. Contra um Aves, que é o 15º colocado, jogando fora de casa, ganhou só 2 vezes, empatou 3, perdeu 3, marcou um pouquinho mais de um gol de média, sofreu mais gols de média do que marcou fora de casa. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Ele vem de um empate em 1-1, uma derrota, teve 2 vitórias por 1-0, uma vitória simples do Aves. O Aves não perdeu aqui, não está com uma campanha tão ruim jogando fora de casa, porque ainda não pegou o Sporting, ainda não pegou o Benfica, ainda não pegou o Porto jogando fora. Eu vou cravar um 2-0 para esse jogo, para o time do Porto. No mesmo placar do primeiro turno, o Porto jogando fora de casa, ele ganhou de 2-0 do Aves jogando fora. Eu vou cravar um 2-0 para esse jogo, o Sporting jogando em casa pela primeira divisão de Portugal, às 6h15 da noite em Brasília, às 5h15 aqui em Recife. O segundo jogo é pela segunda divisão. Galera, tem a segunda divisão da Espanha e tem a segunda divisão B, como se fosse a terceira divisão. Essa segunda divisão B, ela tem divisões por grupos. Esse aqui é a segunda divisão B, o grupo 4. Às vezes fica difícil achar o jogo. O Extremadura contra o Lorca. O Extremadura é o segundo colocado. O Lorca é o 20º, ou o Lanterna, o último, como vocês preferirem. Em casa, nos últimos 10 jogos do Extremadura, são 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota só em casa. São 18 gols marcados, quase 2 gols marcados de média, com menos de 1 gol de média sofrido. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu tô olhando para lá porque tá passando Deportivo e Valência. Tá 1-0 pro Valência aqui. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
Ele vem da vitória de 3-0, são duas vitórias seguidas, boas vitórias. Uma derrota simples por 1-0, um empate. Ele sofre pouquíssimos gols jogando em casa o time do Extremadura. Ele tomou 2 gols aqui, duas derrotas uma derrota com um gol simples, esse empate também toma pouquíssimos gols. Contra um Lorca, meu querido, que ganhou uma vez fora de casa em 9 jogos, empatou 2 e perdeu 6. Marca menos de um gol de média, sofre 2 gols. Esses jogos eu adoro. O Lanterna contra o segundo colocado. Um time sofre 2 gols de média com um time que marca 2 gols de média. Nos últimos 5 jogos é uma vitória, são 2 empates, 2 derrotas. Ele vem do empate de 0-0. Jogando fora de casa, o Extremadura toma poucos gols jogando em casa. O Lorca faz pouquíssimos gols jogando fora de casa. 2-0, 1-1, 2-1, 0-2, essa vitória que faz 5 jogos. Tá pagando 1,30 a vitória do Extremadura. Eu vou cravar um 2-0 pro Extremadura esse jogo, às 9 da manhã, no horário de Brasília. O terceiro jogo, aí pode me chamar de maluco, eu nunca disse que era normal. Esse é pela primeira divisão de Hong Kong, às 7h30 da manhã em Brasília. O Kitty contra o Southern District. O Kitty é o primeiro colocado com 4 jogos jogando em casa. São 4 jogos no total em casa, 0 empates, 0 derrotas. Marcou 14 gols em 4 jogos, são 3 gols e meio de média esse time do Kitty. Sofreu 2 gols só em 4 jogos. Os últimos, não tem 5 jogos, né? Os últimos 4 jogos, são 4 vitórias. 4-1, 2-1, 7-0 em cima do Dreams. Lembra do Dreams que eu vou falar sobre ele? E 1-0, tomou 2 gols em 4 jogos. Marcou absurdos 14. Contra um Southern District, você pode falar, tá em sexto, Thiago, no meio da tabela. Não tá em sexto, assim, tá no meio da tabela, mas no meio para baixo, né? Só tem 10 colocados na divisão de Hong Kong. Jogando fora de casa, são 0 vitórias, 0 empates, perdeu 3 vezes, os 3 jogos que jogou ele perdeu. Ele marcou 1 gol de média, nos 3 jogos ele fez gol. Não fez gol nos 3, ele tem 1 gol de média nos últimos 3 jogos. E sofreu 3 gols, ai que espetáculo. É o líder contra um meio de tabela. Um meio de tabela que toma quase 3 gols de média, com um líder que faz mais de 3 gols de média. Ele vem de 3-1, uma derrota de 3-1, uma derrota de 1-0. Se o futebol fosse matemático, ia ser um espetáculo, porque o Southern District tomou de 4-2 do Dreams. Ele perdeu do Dreams. O Kitty ganhou de 7-0 do Dreams, consequentemente, o Kitty ganha do Southern. Infelizmente o futebol, ou felizmente o futebol não é matemático. Eu vou cravar um 3-1 pro time do Kitty esse jogo. Eu vou falar que manter essa regularidade de um gol de média do Southern jogando fora de casa. Vitória do time da casa, 3-1. E o último jogo das análises é pela primeira divisão da Grécia. O AEK Atenas, às 3h30 da tarde, no horário de Brasília, enfrenta o Giannina, o PAS Giannina. O AEK é o terceiro colocado, em casa são 6 vitórias, 1 empate, perdeu uma vez só, faz tempo, faz uns 5 jogos que o AEK perdeu em casa. Marcou 16 gols em 8 jogos, são 2 de média, com 4 gols sofridos, é meio gol. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ele vem de um 0-0, mas ele ganha bem, são 3-1, 3-0, ganhou de 1-0. E essa derrota aqui a 5 jogos, o time do AEK, contra o Giannina, que é o 11º colocado da primeira divisão grega. Fora de casa tem 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas. Marcou menos de 1 gol de média, são 7 gols em 8 jogos. Sofreu 11 gols, quase 1,5 gol de média sofrido por jogo. Nos últimos 5 jogos sem vitória, são 3 derrotas e 2 empates. Ele vem de 1 empate e as derrotas aqui. O time da casa, favorito para esse jogo, eu vou cravar um 2-1 pro time do AEK esse jogo. Beleza, galera? São esses os palpites para amanhã. Amanhã também tem Liverpool e Manchester City. Eu acho legal cravar placar para esse jogo aí, um 2-1. O Felipe Coutinho foi embora, o Salah tá machucado na virilha, não sei se o Salah tá em condições de jogar. O City vem com o Agüero, o City vem completo. O Liverpool, mesmo jogando em casa, eu acho que existe um favoritismo de leve pro time do City. Eu ia de 2-1 esse jogo. Amanhã também tem Borussia Dortmund, voltou à Bundesliga, tem Borussia Dortmund e Wolfsburg. O Borussia Dortmund não está fazendo uma campanha grande coisa jogando em casa, mas jogar naquele Signal Iduna Park, com aquela torcida, a muralha amarela, é uma pressão, é capaz do Borussia ganhar também do Wolfsburg amanhã. Beleza, galera? São esses os palpites para amanhã. Se vocês gostaram, curte aí, se inscreve, tem vídeo todo dia. Um abraço, boa sorte para nós, mano.